o devocional de hoje. Vamos iniciar então com uma oração. Querido amado Pai, como sempre digo, Deus de infinita bondade, Deus misericordioso, Deus de grande amor, nós agradecemos por tudo que temos recebido até aqui, Senhor. Nós agradecemos por estarmos agora de olhos abertos, prontos para mais um dia, com os nossos pensamentos voltados a Ti, nos preparando para ouvir, Senhor, da Sua palavra, nos preparando para absorver a Sua palavra, para que ela sirva, Senhor, de alento, sirva de incentivo, para que iniciemos bem esta semana, Senhor. Nós agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, nós agradecemos pelos bons momentos, Senhor, agradecemos pelos maus momentos, Senhor, principalmente agradecemos pelo resultado desses bons e maus momentos em nossas vidas, que nos fazem, Senhor, seguir adiante, sempre nos aproximando de Ti, sempre na direção do Seu Espírito, Senhor. Nós pedimos que esteja conosco nesse momento, enquanto vamos iniciar o devocional, que seja do Seu agrado, que seja da forma como o Senhor se agrade. Esteja, Senhor, com a família do Seu Luiz, esteja com a Dona Alice, esteja com os filhos dela, Senhor, esteja com todos da família, conforta o coração deles e receba o Seu Luiz nos seus braços, que ele seja mais uma alma nos aguardando, Senhor, para quando estivermos todos juntos a Ti, Senhor. Que sejam momentos de alegria, que sejam bons momentos, próximos de Ti, Senhor, em reunião com todos os irmãos. Então, através desse devocional, queremos nos dirigir a Ti, queremos receber a Sua palavra, queremos agradecer por tudo, em nome do Seu Filho amado Jesus, que morreu por nós na cruz. Amém. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei.
Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Amém. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Amém. Quando quiser, Zé. Pois é. Será que caiu a conexão do Zé? Zé, será que caiu a conexão, Zé? Deve ter caído a minha aqui, tá ruim. Ela tá falando também. Oi. Ah, ele apareceu em outro lugar. Ele apareceu em outro lugar. Sim, estamos. Eu tinha simplesmente travado o Zoom aqui, e aí eu tive que fechar e abrir de novo, mas agora acho que está ok. Agora está ok, mas já estava me preparando para a alternativa, plano B. Joia, desculpa aí. Imagina. Então, nós temos conversado nas segundas-feiras sobre o livro de Tiago, né? Nas últimas segundas a gente falou um pouco sobre Tiago, então só assim, recapitulando rapidinho para a gente continuar a nossa linha de pensamento, a Bíblia vai falar que qualquer pessoa, independente de ser um discípulo de Jesus ou não, de ter um compromisso com Deus ou não, as pessoas vão passar por dificuldades aqui nessa terra. Vão passar por momentos de aflição, por momentos de frustração, por momentos de ansiedade, por momentos de dor. E o livro de Tiago vai falar que é possível
o cristão, o discípulo de Jesus, transformar dificuldades em vitórias. Ele vai falar que é possível o discípulo de Jesus, aquele que tem um compromisso verdadeiro com Deus, aquele que se deixa controlar pelo Espírito Santo de Deus, é possível esse discípulo transformar dificuldade em provação. E provação é um momento em que ela vai usar aquela dificuldade para que Deus transforme aquela pessoa numa pessoa melhor. Então, a provação nos faz, nos torna mais maduros, mais íntegros, né? Compartilhando aqui com vocês o livro de Tiago, né? Assim, só voltando um pouquinho no capítulo 1, né? Já no versículo 2, ele fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, né, diversas dificuldades, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E, finalmente, o versículo 4 fala: a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, a perseverança, o passar de forma aprovado pelas dificuldades, ou seja, provações, nos torna maduros e íntegros. E na segunda passada a gente estava falando um pouquinho no capítulo 5. E o capítulo 5 vai falar no versículo 7. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Então, Tiago, capítulo 5, versículo 7, fala que a forma com que o cristão obtém vitória nas provações, vitória nas dores, vitórias nas dificuldades, é porque ele aguarda com paciência. E ele fala: isso é necessário até a vinda do Senhor. Porque, em outras palavras, o livro de Tiago, como vários outros textos da Bíblia, vão falar que só é possível as coisas ficarem corretas, 100% perfeitas, na próxima vida, na Nova Jerusalém, na vida eterna. Infelizmente, nesse mundo, por causa do pecado, é impossível, né, que as coisas estejam sem problemas, sem injustiça social, sem pecado, sem imoralidade, sem as coisas que realmente tornam esse mundo tão ruim. Por quê? Por causa do pecado. Então, precisamos ser pacientes até a vinda do Senhor, porque é somente na próxima vida em que vamos encontrar justiça plena. Então, até que isso aconteça, nesse mundo precisamos ser pacientes. E uma definição de paciência, né? Uma definição para a palavra paciência é ficar firme quando o nosso maior desejo é fugir. Então, assim, ser paciente não é ser não é ser alienado no sentido que eu não estou vendo que a coisa está feia, não estou vendo que eu estou sofrendo, não estou vendo que está difícil, né? Eu estou vendo tudo isso e o meu desejo é picar a mula, né? Meu desejo é fugir de tudo isso. Mas ao contrário de fazer o que eu desejo, fugir, eu vou fazer o que Deus deseja, que é ficar firme, que é passar pela tribulação, pela dificuldade. Então, Tiago nos mostra que ser paciente é permanecer fiel aonde todo mundo está sendo infiel. Permanecer firme aonde todo mundo está fugindo. O maior exemplo disso foi na cruz, quando Jesus foi preso, seus 12 apóstolos
Um o traiu, outro o negou e os outros fugiram. Então, para isso, para sermos pacientes e fiéis, né? A Bíblia, continuando aqui em Tiago, ele vai falar então que a gente tem alguns exemplos de que é possível, né, ser paciente. E para mostrar de forma ilustrativa, né, ilustrando como é o que é ser paciente, ele dá o exemplo primeiro do agricultor, e a gente falou isso na segunda passada. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Então a gente falou bastante sobre o agricultor, que ele planta, ele prepara a terra, ele faz tudo que compete ao agricultor fazer, só que o crescimento, o fruto sendo produzido não depende dele, depende de Deus. Então, ele precisa ter paciência para Deus mandar a chuva e dar o crescimento e ele poder ir lá e colher os frutos. Continuando nessa linha, ele dá um segundo exemplo, né, de paciência. Né? Ele vai falar no versículo 10. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do Senhor. O versículo 10, Tiago dá um segundo exemplo de como é possível nós sermos pacientes. E aí ele fala que os profetas de Deus, né, são exemplos de paciência diante do sofrimento. Então, já falei bastante, quero ouvi-los um pouco. Como que você, pensando nos profetas do Velho Testamento, né, como que você pensa que eles são exemplos, né, para nós, exemplos de paciência? Só ativar o seu microfone e falar à vontade. Eu acho que eles pregavam a vinda de Cristo, falavam, profetizavam a vinda de Cristo, e todos os profetas do Velho Testamento, morreram sem ver a consumação dessa promessa. Mesmo assim, mantiveram a paciência. Uhum. Eles falavam de coisas que eles não viveram, não presenciaram, não tinham nem ideia do que eles estavam falando, e tiveram paciência de continuar falando. Né? Isso, igual a gente, né? Sim, exatamente. O que mais que a gente pode falar dos profetas? Como que, em cima disso, Sr. Walter, que o senhor falou, eles falavam de coisas difíceis. Como era a reação do povo diante do que eles falavam? O povo falava, fala mais, né? Jeremias, né? Nossa, como que você é maravilhoso, né? Assim, nunca ouvi palavras tão belas. Fala mais, Jeremias, né? Mas como que rejeição, o povo reagia? né? Pois é. Como que o povo deles, reagia diante das pregações, das palavras dos profetas? Acho que o Rogério está falando lá. Isso, Sim. Rogério. A paciência estava muito ligada à obediência, porque nós podemos também contar como profetas, logo de início, Noé, né? E Noé ele começou a preparar aquela arca e, ao mesmo tempo, ele estava profetizando que Deus faria logo em seguida, né? E assim, levaram-se longos anos para que ficasse pronta, e ele não só creu e obedeceu, como teve paciência em tudo que o Senhor falou, né? E as pessoas não deram ouvidos porque simplesmente zombaram, né? Assim como os demais profetas. Para que situação mais difícil e adiosa é essa, né? Sim.
ter que casar com a meretriz. Então, assim, essas situações, dizer, puxa, mas o senhor não tem tempo nem para casar, vou casar com a meretriz, né? Ele não foi isso que ele fez, né? Ele foi lá e casou, e Deus disse, né? Que ela faria com ele o que Israel fazia costumeiramente com o Senhor, né? E, no entanto, ele foi obediente. Então, realmente, são exemplos grandiosos para nós. Então, para quantas pessoas será que Noé pregou? Para 3? População inteira da época. E dessa população inteira, quantas obedeceram? Quantas creram em Noé? Só ele e a família, mais ninguém. Então, a gente reclama que nossas igrejas estão vazias, né? Como se isso fosse grande novidade, né? A arca estava vazia, estava cheia de animal, né? Então, eu não vou fazer essa comparação com a igreja que não pega bem. Mas a gente ainda está, vamos dizer, no mesmo barco, né? A gente ainda está no mesmo barco. A gente está falando de Jesus para as pessoas, pregando, e as pessoas não creem, né? Noé, né, citando o seu exemplo, Rogério, Noé, pelo menos, ele ainda continuou vivo, né? Mas a maioria dos outros profetas foram mortos, né? Ou tiveram que fugir, né? O que aconteceu com Jeremias, né? Várias vezes tentaram matá-lo, foi espancado, foi torturado de várias maneiras. E Elias, né? Quando Elias vai lá e mata os profetas de Baal, o que Jezebel tenta fazer com ele? Por isso que o versículo 10 fala que eles são exemplos de paciência diante do sofrimento. Eles não sofreram porque estavam roubando do povo, eles não sofreram porque estavam cometendo corrupção, injustiça social, eles não sofreram porque estavam fazendo coisas más. Eles sofreram porque estavam fazendo a obra de Deus. Então, acho que diante disso, Tiago está nos mostrando que, da mesma forma que os profetas começaram a pregar a palavra de Deus, e ao invés do povo, ouvindo a pregação, falar, fala mais, né? O povo ia lá e apedrejava os profetas. Qual foi a consequência que Daniel teve por ser fiel a Deus? Né? Teve que ficar junto dos leões, né? E só que uma coisa que, ao mesmo tempo que a gente olha e vê o quanto os profetas foram perseguidos, foram injustiçados, foram incompreendidos pelo povo, uma coisa que a gente pode ver em todos os profetas é que Deus cuidou de cada um deles. Deus alimentou Elias, Deus não alimentou os leões, onde Daniel estava, né? Se tornou os leões vegetarianos ali, né? Então, para você ver quanto que Deus às vezes é cruel quando é necessário, né? Então, todas as vezes que os profetas passaram por dificuldades, Deus cuidou desses profetas, né? Podemos citar todos os profetas. Mas a maioria morreu. Pois é, então, e aí você vai ler no Novo Testamento, a Bíblia vai falar, no livro de Hebreus, se eu não me engano, né, que esses homens nem eram dignos do mundo que os tinha, né? Então, assim, a Bíblia vai falar que quando Deus permitiu que muitos deles morressem, na verdade, estava fazendo um favor para os profetas e castigando o povo por tirar pessoas boas do meio de pessoas ruins. Então, assim, né, se a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê outros profetas, né? Porque quando a gente usa a palavra profeta, a gente pensa alguém que está falando que vai acontecer daqui a 2000 anos. Essa não era a função principal de um profeta. A função de um profeta era pregar a palavra de Deus para o povo.
Em alguns momentos, em algumas situações, o profeta iria, para provar que o que ele estava falando era verdade, ele estava sendo um instrumento de Deus e não um falso profeta, ele falava, olha, daqui a alguns dias vai acontecer tal coisa. Então ele fazia o que a gente chamaria então de profecia, e quando aquela profecia se cumprisse, os ouvintes podiam ter certeza que ele era um profeta de Deus e não um falso profeta. Então, ele falar de coisas futuras era só uma característica dos profetas para que o povo pudesse saber quem era um verdadeiro profeta e quem era um falso profeta. Mas a função do profeta era pregar a palavra de Deus. Então, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente tem os pregadores, tem os apóstolos, tem os discípulos de Jesus que continuam pregando a palavra de Deus. E quando a gente olha para os 12 apóstolos, como que foi o fim, né, de cada um deles? Né? Então, qual que foi o fim de cada um deles? Também em sofrimento. E nem pensando num apóstolo, mas um discípulo de Jesus, a gente tem o exemplo de Estevão, né, em Atos capítulo 7, onde 6 e 7, onde Estevão é morto. Ele é morto por quê? O que ele roubou para a população apedrejá-lo? Né? Ele foi morto por falar a palavra de Deus. Então, o texto é Hebreus 11, 38, né? O Ronaldo compartilhou aí conosco. Alguém pode ler, por favor, Hebreus capítulo 11, versículo 38? Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Pois é, obrigado. Então, pessoas que, aos olhos de Deus, foram injustiçadas, né, por estarem fazendo a vontade de Deus. Então, Tiago vai nos mostrar isso, que quando a Bíblia fala que precisamos ser pacientes, precisamos continuar firmes quando o nosso desejo é fugir, a primeira coisa que vem à nossa mente é, não é possível, é que você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a minha dor. E aí Tiago fala, você sofreu mais do que Elias, você sofreu mais do que Jeremias, você foi apedrejado como Estevão, né? Quer dizer, bem, então, esses homens passaram por isso e foram fiéis. Não fugiram, permaneceram firmes. Então, você também consegue. Porque uma coisa que eles têm em comum conosco é o mesmo Deus. O Deus que os cuidou. O Deus que manteve firme cada um deles. Ou a gente podemos até dizer que muitos deles até nem tinham a presença interior do Espírito Santo, porque não era algo que acontecia no Velho Testamento, e nós temos hoje no Novo. Então, nós temos o Espírito Santo que nos conforta, que nos fortalece, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Que nos transforma. Então, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja o sofrimento, a provação, Deus quer usar esse momento difícil para nos tornar pessoas melhores. Como o agricultor que, quando vê o fruto pronto, né? Vê o fruto pronto, se sente feliz e recompensado em todo o trabalho que ele teve, porque está saboreando do fruto que ele plantou. A Bíblia vai falar que nós, cristãos, também podemos sentir prazer quando vemos os frutos do nosso trabalho pronto, porque ficamos fiéis e agora estamos diante de Deus.
E antes da gente começar a aula, a gente estava citando de irmãos que, de carne e osso, que estavam conosco, né? Que fizeram isso. Então, a gente não foi até falado isso antes da aula. Não precisamos nem lembrar dos profetas. Podemos olhar os irmãos que conviveram conosco até ontem, né? Que também são exemplos de pessoas como os profetas, que nos dão exemplo de paciência diante do sofrimento. Nos dão exemplo de que é possível ficar firme quando o nosso desejo é correr. Amém, irmão? Mais algum comentário diante de tudo isso? Não sei como que está o nosso tempo. Não, estamos bem. Eu quero comentar. Sim, por favor. Gostaria de fazer um breve comentário, Sim. né, a respeito dos profetas. Isaías nos faz o resgate da esperança, né, onde ele anuncia Jesus, Sim. onde ele fala que ele será o Deus poderoso, Uhum. príncipe da paz, e ele nos traz esse resgate da esperança, né, que Jesus Sim. Cristo veio para nos dar paz. Louvado seja Deus por isso. Amém. E como o seu Walter falou, né, Isaías está falando de... Ele dá no capítulo 53 detalhes da morte de Jesus, coisas que vão acontecer 700 anos depois. Né? Isaías falou e não sabia, não tinha ideia do que estava falando, assim, no sentido que ele... Eu tenho certeza que ele estava falando inspirado pelo Espírito Santo, porém, ele não viu o que nós lemos na Bíblia, né, sobre a morte de Jesus, mas ele confiava que aquilo iria acontecer, mesmo nem ele entendendo direito. Então, todos os dias a gente fala para as pessoas do novo céu e da nova terra, coisas que nós também falamos, mas não compreendemos. Fala, vamos ter um novo corpo. Como que é isso? Sei lá, não sei, não entendo nem o meu, que dirá o que eu ainda não tenho. Né? Então, assim, continuamos falando de coisas do futuro que nós ainda não sabemos. Né? Como que vai ser a volta de Cristo? Tem pessoas que sabem até a cor do manto que ele vai vir usando, né? Mas o dia, a hora, se ele vai vir do lado direito ou esquerdo, nós não sabemos, só sabemos que ele vai vir. Mas a questão não é saber como ele vai vir, mas é como nós vamos estar quando ele vir. Porque não adianta nada eu saber tudo isso e ir para o inferno. Então, assim, Tiago fala, estejam preparados todos os dias para essa vinda de Jesus. Então, assim como você falou e o seu Walter falou, a gente fala de coisas que nós mesmos nem entendemos direito. Mas pela fé, continuamos pregando, falando e temos certeza que não depende da gente entender para pregar aquilo que Deus mandou ser pregado. Luiz, Sim? eu queria fazer um pequeno comentário. Uma coisa que eu acho interessante, morando aqui, aprendi a gostar mais de plantas. E aqui nessa terra russa que a gente mora aqui, o que dá mesmo é suculenta. E suculenta é uma planta que cresce muito devagar. Tem que ter muita paciência, não pode pôr água demais, água de menos. E às vezes eu faço uma comparação até com o meu crescimento espiritual. Se eu ponho muita coisa, eu vou morrer muito rápido. Né? Que a gente fica todo empolgado, e já era, porque qualquer coisinha te distrai. Você tem que sempre cuidar aos pouquinhos, vai alimentando, sempre alimentando, e a planta vai crescendo, crescendo, crescendo. Eu tenho suculentas que tem... Bom, eu tenho uma que chama Calanchoe, ela ganhei do casamento da Denise e do Ronaldo. Tem 26 anos que eu tenho essa planta. Ela é absurdamente enorme. Mas por quê? Porque eu cuido com muito carinho. Então, se eu consigo cuidar de uma plantinha com muito carinho, quanto mais a minha vida espiritual. Então, às vezes eu me comparo, falo, rapaz, você cuida tão bem dessa planta, eu não cuido de você, menina, vamos cuidar de você espiritualmente, para que você possa desenvolver e ajudar os outros também. Perfeito. Amém. Mais algum comentário? Podemos encerrar por aqui, Otávio?
Podemos encerrar por aqui, então. Vou iniciar a projeção aqui. A paciência exige dedicação também, né? Sim. Ok. Compartilhando a tela para o último cântico e a oração final. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não olho o seu amor, o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, 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 olho o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, 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 olho o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. E ainda que os campos não floresçam, e a vide não deu o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema e de confiar. Não olho circunstâncias, não, 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 olho o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, 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 olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Glória, 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 aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Glória, 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 aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, 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 olho o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, 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 olho o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Amém. Quando quiser, seu Manuel. Ligando o meu... Já ligou, já estamos ouvindo. Vamos orar. Pai, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por esse devocional que nós participamos todos os dias. Obrigado, Pai, pelas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. E te pedimos, ó Pai, que esteja com a família do nosso irmão Luiz, que faleceu ontem. Que o Senhor proteja aquela família, ajude. Que sabemos que ele está sofrendo muito, mas faz parte da vida. A nossa vida é assim. Nossa vida é como uma fumaça. Ela dissipa, tanto aparece como dissipa de repente. Também te pedimos ao Pai por tantas pessoas que estão internadas em hospital, sofrendo, que o Senhor, Pai, ponha a sua mão sobre o médico, sobre os enfermeiros, e ajude aquelas pessoas, Pai, que estão internadas, estão enfermos. Fica também com as famílias daqueles que já se foram, dando sabedoria, dando força, para que eles vençam a batalha, Senhor.
E ainda te pedimos, ó Pai, que esteja com todos os nossos irmãos em Cristo, que participam desse devocional, ou também aqueles que não participam, que o Senhor esteja com eles também, dando força, sabedoria, para que um dia, Pai, eles possam participar junto conosco. Nós te agradecemos, Pai, por essa diretoria dessa igreja, que tem nos ajudado tanto com esse devocional, com o culto no domingo, online. Isso é muito importante para nossas vidas. E se não fosse isso, estaria muito mais isolado ainda. E agradecemos por cada pessoa que está participando hoje. E te pedimos, ó Pai, nos dê um bom dia, muita paz, amor, saúde. É isso que nós precisamos, Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor. Amém.